Deus. Depois o missionário Assis vai falar pra gente onde é que vai ser o churrasco com Coca-Cola. Obreiro Felipe. Forte, né, missionário? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar com esse povo, poder estar aqui nesta casa. Porque o nosso Jesus é bom, como já foi dito, né? Não é do jeito que nós queremos, mas está no controle dele. Não temos tudo o que queremos, mas do que precisamos não podemos reclamar porque temos, não é verdade? Deus seja louvado. Eu quero compartilhar um pequeno trecho bíblico com meus amados irmãos nesta noite, que está na carta que escreveu Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 4, e iremos fazer menção de 2 versículos, 7 e 8, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pedro nos advertindo, né, amados irmãos? Tanto tempo esta palavra foi escrita, né, Obreiro, e hoje nos alcançou. Hoje nos alcançou. O Espírito Santo da verdade saberia que Pedro não estava falando daqueles dias, obreiro. Pedro não estava falando do amanhã. Pedro não estava falando algumas horas após, mas sim milhares de anos após. Pedro estava falando. Muitos anos já se passaram e hoje estamos nós aqui, usufruindo desta palavra escrita pelo nosso irmão, com direcionamento do Espírito Santo da verdade. Sede sóbrios, vigiante, porque é próximo o fim de todas as coisas. Temos olhado para o mundo, obreiro Alain, e o mundo, temos visto o mundo em passos largos, como nunca caminhou para o fim. Para muitos amados irmãos, missionária Conceição, o mundo olha e é um momento de desespero. Mas para nós, Alain, para nós não tem que ser um momento de desespero, tem que ser um momento de alegria. Porque quando vemos tudo isso acontecer, vemos as escrituras se cumprir, não é o fim. Para nós é chamado de volta para casa. Para nós é chamado de volta para casa, de encontro com o noivo, do tão esperado momento em que veremos o nosso mestre face a face. Em que ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, foi difícil, foi árduo, foi sofrido, mas tu venceu. E o que eu acho lindo dessa epístola de Pedro, da vida de Pedro, se tratando de um culto de apóstolo da fé, eu friso muito Pedro, porque eu acho muito bonita a determinação dele. Eu meditando nessa palavra esse dia, Gabriel, aí eu me deparei assim, irmão, você já pensou, você amar muito alguém, Alain? Você amar o pai, você amar a mãe, e você perder aquela pessoa morrer, e você muitas das vezes decepcioná-la e não poder dizer: mamãe me perdoa, papai me perdoa. Eu acho que Pedro foi dominado desse sentimento quando ele decepcionou a si mesmo, porque a Jesus sabia o que ia acontecer, mas Pedro se julgou que tinha decepcionado Jesus quando o negou, e aquele sentimento tomou conta do coração dele, então ele ficou angustiado. Ele se esqueceu que Jesus disse: eu vou morrer, mas vou voltar. E começou a se angustiar. Começou a dizer: agora não tem mais jeito, meu mestre morreu. Eu disse que ia com ele até o fim, mas eu o neguei. E agora? Então Pedro vai escrever essa coisa linda para nós, Gabriel, quando ele vai dizer assim: amados irmãos, ame uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecado. Pedro não falou isso com uma base no que ele achava que sabia. Pedro falou isso no que ele teve experiência, porque Pedro pensava que era o fim de tudo, quando Jesus voltou e disse: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro entendeu: é o amor, Senhor. O amor é a essência. O amor te levou até o Calvário. O amor me deu vida novamente. O Senhor me traz aqui esta noite para dizer: não importa a tua transgressão, não importa onde tem sido a falha, mas o amor de Cristo te vivifica novamente. O amor de Cristo te purifica. O amor de Cristo te limpa para a salvação. Não deixe o inimigo inserir na tua mente que tu não é digno, porque nós não somos mesmo, mas aquele que é nos digna
Santo tem falado, amado. O Espírito Santo já tem ministrado em nossos corações. Abra o teu coração para ouvir a voz do teu Senhor esta noite. Porque como nosso amado irmão Dico disse, o dono da casa já se faz presente. Aleluia. Oh, glória. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pelo teu carinho e cuidado. Pai, te apresentamos o teu servo que irá trazer a tua mensagem esta noite. Que ele fale, Pai, não o que vem do coração dele, não o que ele quer, mas sim, Pai, o que tu queres para a tua igreja, o que precisamos ouvir. Nos edifica, fala conosco mais uma vez. Continua ministrando em nossos corações, através do teu servo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu não sei você, mas eu ficava mais uma meia hora ouvindo o missionário Felipe ministrando essa palavra. Amém, igreja? Amém. Os irmãos estão todos felizes por estar na casa do Senhor e nós estamos alegres e satisfeitos por compartilhar a palavra do Senhor. Sempre é um prazer, viu, irmãos? Eu estou chegando àquela fase que é melhor ouvir. Né, irmão Zelito? O Zelito está em pé ali, deve ser algum descanso, né? Está descansando em pé, né, irmão Zelito? Vamos colocar em reverência a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu já deixo aqui meus agradecimentos aos apóstolos da fé, ao qual eu também faço parte. A liderança hoje do missionário Gabriel e do obreiro Willas, juntamente com os regentes, irmão Eliezer Mendes, irmão Elivelto. E assim Deus tem prosperado esta obra. Deus tem reservado para este departamento um maná. Sabe o que é maná? Bom, né, Gabriel? Coisa do céu. Eu sei que vocês sabem o que eu estou dizendo, porque vocês estão sentindo a cada ensaio, a cada reunião, a cada oração, um toque diferente, uma presença boa do Espírito Santo. Tudo isso é porque Deus tem se agradado de vós. Não porque vocês são bonitos, não, né? Porque Deus é misericordioso, né? Se fosse por boniteza, só o Gabriel escapava aqui. Amém? Mateus capítulo 10, vamos fazer menção do versículo 1 de Mateus, depois vamos ler o versículo 5, em seguida o 8, e após o 8, 16 e 22 desse mesmo capítulo, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo 1: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Versículo 6, 7 até o 8. Perdão, não é só 8, é até o 8, tá? Do 5 ao 8. Continuando. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 22: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será
Glória a Deus. Sente dando glória a esse Deus que é maravilhoso. O Senhor já tem nos agraciado com a sua palavra através dos seus vasos, né? Aqui o obreiro Eufrásio nos antecipou já confirmando essa palavra. E hoje eu quero falar um pouco sobre o apostolado, sobre o que é ser apóstolo, ou quem são os apóstolos, qual é a sua missão, como foram chamados, quem deveria ser chamado, quais os requisitos para ser um verdadeiro apóstolo, qual o legado que eles deixaram, e quem são os apóstolos de hoje. Isso é muito importante, igreja. Nós temos ampla e total conhecimento dessa definição. Isso aqui é assunto da escola bíblica dominical, tá, irmãos? Você que estudou essa lição vai lembrar. Claro que eu não vou dar a lição aqui, né? É um resumo do entendimento do que é apóstolo. Nós acabamos de ler uma comissão de Jesus. Jesus aqui, ele chama os 12 a uma missão. Você vai ver no versículo 13 do capítulo 6 de Lucas. Veja lá, para a gente continuar o entendimento. Capítulo 6 de Lucas. Eu vou esperar você abrir a Bíblia. Hoje a gente não vai ter muita pressa, tá? Antes das 9 horas, a minha parte a gente entrega, né? O Espírito Santo aí é com eles. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó, Lucas capítulo 6, versículo 13, está escrito. Vamos ler do 12 em diante. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Isso aqui foi Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Tá, irmãos? Glória a Deus. Quem foi os 12 que Jesus chamou naquela manhã, após ter passado a noite orando? Jesus chamou Simão, chamado Pedro. Jesus chamou André, irmão de Pedro, Tiago e João, que também eram irmãos. Chamou Filipe, Bartolomeu, chamou Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, né? Judas, também conhecido como Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, quem foi quem traiu Jesus. Tá, irmãos? Vocês não vão decorar esse nome agora, é só para a gente lembrar. Mas o que me admira aqui é que os 4 primeiros que Jesus chamou eram pescadores, eram homens braçais, homens de sol a sol. Você sabe que pescadores, né? Vocês devem ter parentes que moram no interior, na beira da praia. Esses homens, eles dedicam a vida deles no alto mar, cuidar das redes, dos barcos, dali eles trazem sustento da sua casa, mas o filho está estudando, a filha está estudando, o filho está se formando. Você entra na casa de um pescador, ele tem o melhor som da cidade, ele tem a TV maior da cidade, porque quando esses homens voltam do alto mar, eles criam reserva para 2, 3 meses, que é o tempo que eles vão voltar novamente. Mas o tempo que eles estão em terra, eles estão ajeitando a rede. Jesus passou por Pedro e por André, eles estavam ajeitando a rede. Jesus passou por Tiago e João, eles estavam ajeitando a rede. Aleluia. E Jesus chamou pessoas simples, pessoas do meio da comunidade, pessoas que não eram bem assim conhecidas entre eles, que não tinham destaque, a não ser Mateus, conhecido também como Levi, que era publicano, cobrador de impostos. Esse sim era mais conhecido porque
cobrava imposto e com certeza quem deveria pagar já conhecia Mateus. Mas Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, você já ouviu falar de Bartolomeu? Ele foi apóstolo de Jesus. Aleluia! Então hoje eu quero falar para você sobre quem eram os apóstolos e também dizer a nós, obreiro do Senhor, para ser apóstolo tem que ser discípulo. Para ser apóstolo tem que ser discípulo. Vocês hão de concordar comigo que hoje estão banalizando esse ministério de apóstolo. Há apóstolos por aí que pregam por Jesus curar, que pregam por Jesus salvar, que pregam e por ver Deus operar, eles criam para si ministérios e se intitulam apóstolos. Mas nós vamos ver na palavra do Senhor, que para ser apóstolo no tempo de Jesus, tinha que andar com Jesus. Para ser apóstolo no tempo de Jesus, tinha que ver Jesus morrer e ser testemunha da sua ressurreição. Mas hoje, a pessoa tem um dom, ou tem alguns dons dados por Deus, se intitulam apóstolos, e tem até mulher apóstola, banalizando coisa séria, uma missão, um dom que vem de Deus, que hoje é o ministério do apostolado, aonde, irmão Assis, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos ao apostolado. Se você olhar assim como eu observei, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 10, todo esse versículo, lá do versículo 17 ao 21, ao 22, você vai observar que Jesus, ele tinha 70 discípulos. 70 discípulos. E ele manda que eles saiam de 2 em 2. Lucas capítulo 10. Você lê do 1 até o 20 quando chegar em casa. Mas especificamente do 17 ao 22. Jesus, ele pega esses 70, que é a missão dos 70 que nós vemos na Bíblia. Eles não eram apóstolos, eles eram discípulos naquele momento. Jesus pega eles aqui, missionário Raimundo, você que está na frente das missões, isso aqui é uma estratégia de evangelismo. Jesus pega os 70 e manda de 2 em 2 irem nas cidades e aldeias em que Jesus ainda não tinha ido, mas que Jesus iria passar depois. E ele sai de 2 em 2 evangelizando, e Jesus dá poder a eles sobre os espíritos. Jesus dá poder a eles para pisar em serpentes e escorpiões. E eles ainda eram discípulos de Jesus. E eles saem, Gabriel, vão em nome de Jesus. E aí o relatório espiritual deles, quando eles voltam, lá no versículo 20 e 21, Senhor, nós pregamos em Teu nome, e as pessoas foram libertas dos espíritos maus. Nós pregamos em Teu nome, e as pessoas foram curadas pelo Teu poder. Nós pregamos em Teu nome, e as pessoas ficaram maravilhadas. Aleluia! E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se alegrou, porque viu a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. E Jesus disse a Deus: Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque revelaste a eles, aos pequeninos, porque os reis e profetas desejaram ver essa manifestação, e até profetizaram que ela viria, mas não viveram esse momento, e esses discípulos viram o Espírito de Deus operar através da vida deles e por eles. E como leu aqui o missionário Dico, e esse mesmo Espírito se manifestou no dia de Pentecoste, e esse mesmo Espírito está aqui hoje entre nós. E sabe o que me alegra, missionário Jailson? É que o próprio Jesus disse: e vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. Aleluia.
Mas eu repito, nem todos vão ser chamados ao apostolado. Você observa que Jesus mandou 70, mas quando ele passa aquela noite orando, e que ele amanhece, e olha, eu imagino para os 70, dos 70 ele tira 12, e desses 12 ele faz apóstolos. E o restante, missionário Alain, o restante continua sendo discípulo de Jesus. Continua sendo discípulo de Jesus. Deixa eu falar sobre a eleição. Antes de mostrar para nós, ou lembrar a diferença, ou o significado de apóstolo e discípulo. Discípulo no grego significa aprendiz. Discípulo significa seguidor, aquele que segue, aquele que observa o seu mestre, Neto, e aprende. O discípulo de Jesus, igual aos 12, irmãos Elita, não vão existir mais. Apostolado dos 12 não existe mais, porque somente eles andaram, viram Jesus, viram os milagres, foram ensinados pelo próprio Jesus, capacitados pelo próprio Jesus, viram o seu mestre sendo crucificado, andaram com ele após a ressurreição dele e viram ele subindo aos céus. Não tinha como esses homens ficarem calados, não tinha como esses homens ficarem parados, aleluia, até porque a ordem de Jesus para eles era para ide, pregai o evangelho, ensinando a todas as nações, tudo. Jesus, com propriedade e autoridade, disse: tudo que eu vos ensinei, ide e ensinai às nações. Aí nós repetimos que já ouvimos essa noite, por isso nós estamos aqui, Edivan, porque esses homens não pararam, aleluia, porque eles não retrocederam, eles não amaram mais a sua vida, não amaram mais o seu dinheiro, não amaram mais as suas profissões do que o reino de Deus. Apóstolo significa mensageiro, enviado. Por isso que eu disse a vocês, para ser apóstolo tem que ser discípulo, porque depois de ser discípulo, nós somos enviados por Deus, e enviados nos tornamos mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo, mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. A escolha dos 12, Lucas 6,13, já falei a vocês, dentre os 70, Jesus tirou 12, após ter passado a noite orando. Requisitos para ser apóstolo, Atos capítulo 1, versículo 21 e 23, veja lá comigo. Atos capítulo 1, versículo 21 a 23, diz assim a palavra do Senhor: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, isso já no Novo Testamento, tá, irmãos? É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi recebido, em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Essa necessidade se deu após Judas, o Iscariotes, ter traído Jesus e entregado Jesus aos soldados para ser preso. O que eu acho interessante, irmãos, que esse discípulo, após ter andado com Jesus, ter aprendido com Jesus, ainda discípulo, ter visto as maravilhas com Jesus, agora o Senhor os nomeia como apóstolos, aleluia, mas eram homens falhos ainda.
eram homens sendo melhorados ainda. E sabe o que eu entendo aqui? É que nós mesmos com os dons espirituais, nós mesmo em posições eclesiásticas, nós mesmo em frente de rebanho, nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Por isso que a Bíblia nos adverte, nós que estamos de pé, vigiemos para que não caiamos, para que não ficamos nos julgando melhores ou maiores do que os nossos irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que ter mais vigilância. Não que o irmão que não tem cargo, não é líder, não tenha que vigiar. Todos nós temos que vigiar, mas quem está na frente, ele está na linha de frente, vamos dizer assim. E o inimigo, hoje nós ouvimos isso na mensagem do meio-dia, e o inimigo, ele atinge essas pessoas que estão na liderança, ele luta contra a vida delas, porque atingindo elas, ela atinge o seu rebanho. Nós vivemos esse sentimento, esse dia que o nosso pastor estava mais debilitado. Hoje nós podemos ver ele aqui na igreja, mesmo de colete, mas está aqui. A sua presença aqui representa uma liderança entre nós, e isso nos faz bem. Faz ou não faz, igreja? Nós ficamos felizes com a presença do nosso pastor. Aí eu me lembro quando Moisés já estava na sua velhice, que não podia nem levantar o seu braço para abençoar o povo, ou para que Deus operasse, e os seus companheiros iam lá e levantavam o braço de Moisés, porque o braço dele levantado significava vitória para o povo de Deus. Aleluia. E nós, como liderado, temos que fazer isso com a nossa liderança. Quando eles não puderem levantar o braço, Paulo, nós vamos lá e levantamos eles. Nós levantamos o braço do nosso líder, porque o braço dele erguido significa vitória para o rebanho. Aleluia. Então o requisito, ter o batismo de João, ter convivido junto com Jesus e ser testemunha da ressurreição de Jesus. No mesmo livro de Atos nós vamos ver quando Pedro vai selecionar alguns diáconos para servir a igreja, porque os órfãos e as viúvas estavam desassistidos. Ele não são homens para ser dirigente de igreja, não são homens para ser missionário em outras cidades, em outros países, não eram homens, Elivelto, para ser evangelista, eram homens para assistir o pobre e os necessitados, para levar o relatório a Pedro. Olha, tem ali uma viúva que precisa disso, que precisa daquilo, vamos ajudar ela precisa, e Pedro reunia a igreja, e aleluia, e ajudava aquela família. Por isso que está escrito lá no Atos 2,42, que a doutrina dos apóstolos não havia necessitados entre eles. Sabe por quê? Porque eles eram assistidos por homens tementes a Deus. Quando Pedro foi escolher esse diácono, Pedro escolheu homens tementes a Deus, que tinham caráter cristão, homem de boa conduta, e entre eles estava lá o mártir, aleluia, Estevão. Olha quem era diácono de Pedro, que servia o órfão e a viúva, Estevão, que quando ele pregava, aleluia, as pessoas que tinham comichão no ouvido ficavam tremendo de ódio, porque ele falava com autoridade. Mas aqueles que tinham sede de justiça, aqueles que tinham sede da palavra, ficavam maravilhados e ouviam Estevão falar do evangelho. Mas sabe qual era a função de Estevão? Aleluia. Eu vou dizer aqui, eu acho muito bonito e simples, e uma coisa que nos alegra muito, é o missionário Jair, todo meio-dia está servindo água aqui para nós. Essa era a missão de Estevão, era servir os irmãos, assistir os irmãos. Por isso que eu louvo esse Deus. Então, igreja, hoje estão banalizando o apostolado, ou aqueles que não estão entendendo ou dando mérito ao que Deus já nomeou, e os que acham que estão se intitulando apóstolo tal, alguns já estão até escândalo aí na mídia, mas os verdadeiros apóstolos
apóstolo, aleluia. O verdadeiro apóstolo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje, ministerialmente, a igreja é apóstola de Jesus Cristo. Porque a missão, uma das missões do apóstolo é pregar a palavra. E qual é a missão da igreja na terra? É anunciar o Evangelho. É levar o Evangelho da paz. Aleluia. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Em Atos 9, de 1 a 22, você vai ver lá o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. Seguindo a regra dos apóstolos, que para ser apóstolo tinha que conhecer Jesus. E Jesus, após ressuscitado, se manifestou a Paulo, apareceu para ele, deu o ministério para Paulo, porque já tinha fechado os 12. Pedro e os apóstolos escolheram Matias para ser substituto de Judas, completando de novo os 12. Paulo agora vem ser apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Jesus, aleluia. E Paulo, mesmo chamado pelo próprio Jesus, ele mesmo não se colocou como apóstolo, ele mesmo não se intitulou como apóstolo. Ele ficava envergonhado porque ele pregava na sinagoga e as pessoas ficavam com medo de Paulo. Não era ele que perseguia os cristãos, não era ele que pegava a carta em Roma para prender os cristãos, não é, será que ele não está fingindo para reunir todo mundo aqui e depois mandar prender todo mundo? Era esse o comentário. Paulo tinha receio disso, mas Paulo foi com Pedro, explicou a sua chamada. Depois Paulo se isolou no deserto da Arábia para estudar a palavra, para conhecer mais desse Deus. E depois Paulo voltou para fazer a obra que hoje está escrita nas suas 13 cartas, aleluia, no Novo Testamento. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. A igreja é comissionada por Deus para ser apóstola nesses últimos dias na face da terra. A missão dos apóstolos é pregar o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20, e ir a todo mundo e pregar o Evangelho, era abrir e ampliar igrejas. Eles foram enviados para abrir e expandir a igreja de Jesus Cristo. Outra missão dos apóstolos era cuidar das ovelhas. No mesmo Mateus 28, 20, o Senhor fala, ensinando-as tudo que eu vos ensinei. A missão dos apóstolos é ensinar as nações, ensinar a igreja tudo que Jesus ensinou. Aleluia. E já foi pregado aqui, Jesus ensinou a amar uns aos outros. Jesus ensinou a orar um pelos outros. Jesus ensinou a dividir com os outros. Ensinar tudo que Jesus ensinou é missão da igreja, é missão dos apóstolos, aleluia. E o legado dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos em Atos, capítulo 2, versículo 42, veja lá comigo, é só virar a página, que nós já estamos em Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, aleluia. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, aleluia. E o que eu acho bonito, aleluia, nessa parte da Bíblia, é que o Senhor diz, e todos os dias, irmãos, todos os dias, o Senhor acrescentava vidas naquela igreja. Nós estamos quase vivendo isso aqui na oração do meio-dia, né, missionário Marcelo? Todos os dias, já foram 2 dias que tivemos reconciliação aqui na oração do meio-dia. E vamos orar mais para que de segunda a sábado pessoas possam entrar por essa porta de manhã, ao meio-dia ou à noite, dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer um concerto com Jesus. Sabe o que é isso, igreja? É resposta de oração.
E louve ao Senhor para que seja o seu filho, para que seja o seu genro, para que seja o seu esposo, para que seja alguém da sua família. E se não for, dê glória do mesmo jeito, porque Deus vai estar escrevendo o nome dele ou dela no livro da vida. E a resposta de oração, Deus está fazendo isso. E Deus acrescentava todos os dias novos irmãos àquela igreja, porque o testemunho da igreja, o testemunho dos apóstolos soava longe. Aleluia, soava longe. E isso é maravilhoso, igreja. É maravilhoso. A gente às vezes comenta muito que as pessoas falam mal dos crentes, as pessoas falam mal da igreja, as pessoas falam mal uns dos outros, e a gente se esquece, aleluia, que o nosso testemunho também está indo longe. Alguém está dizendo, aleluia, eu estou aqui porque aquela irmã ora por mim. Eu estou aqui porque eu ouvi uma palavra um dia desse naquela igreja e Deus falou comigo. Eu estou aqui porque eu ouvi um louvor do missionário Jailson e Deus tocou no meu coração. Você está entendendo, igreja? O nosso testemunho soa longe. É o inimigo que quer nos enganar, aleluia, que as pessoas não gostam de nós, as pessoas precisam da igreja, as pessoas precisam dos cristãos, aleluia, porque se não fosse a igreja estar aqui na terra, já estavam debaixo de tribulação. O mundo não passa tribulação hoje, passa o princípio dela, mas deixa a igreja se ausentar para você saber o que vai ser tribulação nessa terra, aleluia. Então dê graças a Deus que a igreja está aqui, dê graças a Deus que tem um crente que mora do teu lado, dê graças a Deus que tem um familiar na tua casa, na tua família que é crente, porque enquanto tiver um justo intercedendo lá, Deus não deixa, aleluia, a morte entrar lá, Deus não deixa perecer, irmãos, aleluia. Outro legado dos apóstolos é o amor pelo Evangelho. Eles deram a sua vida pelo Evangelho e o exemplo de vida do seu caráter, aleluia. E eu encerro dizendo o que eu falei no começo: para ser apóstolo tem que ser discípulo. Irmãos, a multidão, Mateus capítulo 4 versículo 25, a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Se Jesus vivesse assim, humanamente na época de hoje, não tinha ninguém para botar em Jesus aí na mídia social. Tem pessoas se vangloriando que tem não sei quantos mil seguidores. Naquela época lá não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, irmãos Elita, mas as multidões seguiam Jesus. E dessa multidão ele tirou 70 discípulos. E dos 70 ele escolheu 12 e enviou, aleluia. E desses 12, a Igreja Assembleia de Deus fez 111 anos, agora em junho, no Pará, no Brasil. 111 anos, e se você for pesquisar quantos templos, em quantas cidades, quantos membros nós temos hoje, aleluia, tudo isso para a glória de Deus, para se cumprir o que está escrito na palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode parar essa igreja, ninguém vai parar essa igreja, aleluia. A igreja ela vai continuar marchando, continuar vencendo, aleluia. Alguns vão ficando para trás, como ficou na pandemia, outros vão perdendo a sua vida por amor a este evangelho, mas Deus vai levantando criança, daqui a pouco adolescente, amanhã jovens, cheio do poder de Deus, e as irmãs em um ciclo de oração, ainda tendo visões, ainda profetizando, ainda falando em línguas, ainda visitando, ainda evangelizando. Sabe por quê? Porque a obra não vai parar. Aleluia. Coloque-se de pé. A obra não vai parar. Em Apocalipse capítulo 21 versículo 14, para finalizar, está escrito: olha o privilégio, olha o que ganharemos a seguir a Jesus e a ser fiel até o fim, como está escrito em Mateus: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Apocalipse capítulo 21, versículo 14 está escrito: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Amém. Falar igual o pregador Dani, você não entendeu o que eu li, vou repetir para você dar uma glória. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos está escrito. O nome de Pedro, o nome de André, o nome de Tiago, o nome de João, o nome de Filipe, Bartolomeu, o nome, aleluia, o nome de Matias, que ficou no lugar de Judas, o nome, aleluia, de Tiago, filho de Alfeu, aleluia, e o nome de João, Filipe, estão escritos em 12 colunas no muro da Nova Jerusalém. Igreja, nós estamos aqui, passou, o discípulo deixar o seu legado, deixar a sua comissão, aleluia, nós somos discípulos de Jesus, e apóstolo significa enviado. Alguns o Senhor tem direcionado para ser apóstolos. Os apóstolos de hoje, quem são? São os missionários que são enviados a outro país, a outra cidade, a fazer a obra de Deus, a abrir igreja, a ensinar a igreja, a doutrinar a igreja. Esses são os apóstolos de hoje. Nós somos discípulos de Jesus, e alguns serão apóstolos com missões específicas de Deus para levar esse evangelho a expandir em outros lugares. Aleluia. Quem entendeu essa palavra, deu glória ao Senhor Jesus Cristo. E deixa eu falar mais para você se alegrar um pouquinho mais. Os nomes dos 12 apóstolos estão escritos lá nos muros de Jerusalém, da Nova Jerusalém, no céu de glória, meus irmãos. Mas o meu e o seu nome também está escrito lá, aleluia, está escrito lá. Apocalipse 3 está escrito numa pedrinha branca, está escrito lá o seu nome, e é um novo nome, o qual só você e eu, quando chegar lá, missionário Eufrásio, você vai saber e receber o seu novo nome. E para a gente chegar lá, missionária Paula, temos que ser fiel até o fim, temos que perseverar até o fim, nós temos que ser salvos para chegar lá, temos que deixar o nosso legado aqui nessa terra, para chegar lá e conhecer o nosso novo nome, que está escrito numa pedrinha branca, aleluia. Os apóstolos já escreveram os nomes deles lá, e nós estamos escrevendo nossos nomes, e vamos ter que conhecer esse novo nome. Deixa eu orar pela sua vida. Amém? O primeiro Gabriel está lembrando aqui da oração do meio de amanhã. Os que puderem vir, venham. Tem sido bênção na vida de todos, não só dos que vêm, mas de todos que têm sido alcançados em oração por essa intercessão, assim como toda oração feita em casa, nas quarta-feiras do seu de oração. Todo momento que a gente ora, irmãos, até em pensamento, quando a gente está assim no trabalho, dirigindo, Deus está dando livramento. Porque Deus, quando nos leva a orar por algo, por alguém, é porque Deus já está providenciando o livramento, a vitória, aleluia, e Deus nos desperta para isso. Você sabe disso, quando você acorda de madrugada, você não acorda com uma lista de nomes na mão, mas você vai orando, Deus começa a botar nome na sua mente, né? Começa a botar nome, você vai orando, quando vê, amanheceu, você orou com todo mundo. Isso é Deus, porque nós necessitamos de orar um pelos outros, tá, irmãos? Amanhã, as irmãs e os irmãos até 150 anos, tá? Para mim ainda falta aí sempre um pouco, mas eu venho para a festa do ciclo de oração. Amém, irmãos? Levante a sua mão assim e diga: eu sou discípulo de Jesus. E se Ele quiser, eu posso ser apóstolo, porque é Ele que separa, viu, irmãos? E se Ele não me separar, eu vou continuar sendo discípulo. Aleluia. Eu vou continuar servindo do mesmo jeito. Mais do que isso, eu vou ajudar o apóstolo. Amém.
Digamos que o Senhor tira o Gabriel do apóstolo, eu continuo discípulo, eu vou ajudar o Gabriel. Aleluia, porque essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, o Senhor diz: Ele separou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores, aleluia, mas todos continuam sendo igreja, continue sendo sério, amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra trazida aos nossos corações essa noite, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada apóstolo da fé aqui presente, ó Pai. Deus, eu sei, Pai, o Senhor tem me feito sentir, Senhor, que o Senhor está movimentando as águas no meio desses apóstolos da fé, Senhor. Muitos estão dizendo: Senhor, quem sou eu? Pai, passa de mim esse cálice, Senhor. Olha, Senhor amado fulano. Não, o Senhor está dizendo: é você mesmo. O Senhor está testificando em corações, aleluia, porque Deus vai sacudir, aleluia, vai preparar, Deus vai separar, aleluia, apóstolos, homens, aleluia, que estão aqui nesse departamento para grandes obras ainda na face da terra. E o Senhor é Deus para cumprir o que eu estou dizendo, Senhor, nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor, abençoe cada família aqui representada, ó Deus. Deus, aonde tiver um filho que está afastado da tua casa, aonde tiver um esposo, Senhor, que está afastado da tua casa, Pai, eu sei que ele está debaixo de oração, ele está debaixo de promessa, ó Deus, e muitos livramentos já têm acontecido na vida dele, e ele não entendeu ainda o porquê, ó Pai. É porque essa mãe continua orando, é porque essa esposa continua orando, Pai, é porque esse pai continua orando, esse filho continua orando por esse pai, por essa mãe. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai lançar o anzol, ó Pai, e se for necessário, vai de arpão, ó Deus, mas essa alma vai voltar para o teu redil, ó Deus. Meu Senhor, os discípulos estavam, Senhor, preparando a rede, Senhor, e preparando a rede, Senhor, significa colheita, pescaria, significa, Senhor amado, almas para o teu reino, ó Pai, e separar apóstolos significa pessoas para cuidar dessas almas, significa pessoas, Senhor, para conduzir essas almas, ó Pai. Se o Senhor está fazendo assim, preparando a rede, preparando os apóstolos, é porque vem peixe, Senhor, é porque vem ovelha, Pai, é porque vem pessoas para serem cuidadas, ó Deus. E assim o Senhor tem feito, ó Pai. Deus, continua abençoando a tua igreja. Olha aqueles que estão enfermos, Senhor, visita os teus filhos, ó Pai. Ó Deus eterno, Deus santo. Olha, Senhor, ali é o pai do irmão Silas, ó Pai. Visita aquele homem, Senhor. Dá, Senhor, providência a ele, ó Pai. Olha, Senhor, a irmã Elizabeth, ó Deus. Dá vitória à tua serva, ó Pai. Deus, entra com providência na vida da tua filha, ó Pai. E assim os demais, Senhor, que estão à espera de um socorro, à espera de um bálsamo, um sarador, ó Pai. Entra na vida deles agora, Pai, com providência. E o Senhor seja glorificado na vida do teu povo, ó Pai. Continua conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, um sono reparador, Deus. E assim, Pai, continua conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E a tua igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrado? Amém. Vamos lá, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, podemos todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor. E operando Deus, igreja. Eu acho bonito esse final.